Caros amigos telespectadores, mais uma vez, o nosso programa pela TVC, Encontro com Divaldo Franco. Desejamos hoje abordar a bela proposta a respeito de Jesus, o homem incomparável. Esta frase foi citada por Ernesto Renan, o eminente acadêmico francês, no dia 22 de fevereiro de 1862, no Collège de France, quando ele foi realizar a atividade dignificante de apresentar a aula inaugural. Naquela oportunidade, Ernesto Renan estava escrevendo a vida de Jesus. Segundo consta, o notável escritor e poliglota francês, professor de hebraico na Universidade de la Sorbonne, havia se tornado um terrível adversário do cristianismo, melhor dizendo, do catolicismo. E é claro que investia contra a figura de Jesus. Segundo consta, uma sua irmã, que vivia em Paris, teria contraído a tuberculose pulmonar. E como, procurando um clima saudável, ela foi recomendada pelos seus médicos para transferir-se para o Líbano, na época, possessão francesa. E ali no Líbano, ela procurou as temperaturas que estavam na periferia de um deserto dos mais fascinantes, em Baalbek. E teve a oportunidade de visitar muitos lugares por onde passara o apóstolo Paulo. Ela visitou as ruínas de igrejas cristãs primitivas. Conviveu com os herdeiros do Evangelho, conforme a pregação paulina, que ainda viviam em clima de simplicidade, de fraternidade cristã. Tocada profundamente por esse encontro com Jesus, ela teria feito uma carta ao seu irmão, desafiando: você combate Jesus, mas não o conhece. Para conhecê-lo, valia a pena que você lesse a mensagem do Cristo no original, no grego, no hebraico, no aramaico. E então você veria que Jesus é um ser totalmente diverso daquele apresentado pela teologia. Eu tenho certeza de que a pulcritude de Jesus fasciná-lo-ia. E diante desse verdadeiro répito intelectual, Renan consultou velhos alfarrábios, nos quais estavam narradas as experiências de Jesus, pelo menos documentos muito antigos, dos primeiros séculos do movimento cristão. E ao examinar as propostas notáveis deste libertador de consciências, o materialista dobrou-se diante da magnitude do grande revolucionário. Quando a obra foi publicada, o eminente codificador do Espiritismo entretece algumas considerações. O Jesus apresentado por Ernesto Renan é característico da sua cultura, da sua óptica. E Allan Kardec, embora considere a obra muito relevante,
faz algumas reservas, como é natural, a determinadas colocações do eminente pensador francês. Mas, no referido dia 22 de fevereiro de 1862, ele estava concluindo a obra. E na aula inaugural do Collège de France, ele tem a ocasião de citar essa frase monumental: Jesus é um homem incomparável. Nessa frase, ele procurava demitizar a proposta de que Jesus era Deus e de que Deus era Jesus. Era uma forma de investir contra o dogma da Santíssima Trindade de tão lamentáveis tradições. Uma dessas tradições refere-se que no começo do século IV, quando Agostinho de Hipona estava reflexionando profundamente nos textos evangélicos, recém-converso por Ambrósio em Milão, ele estava meditando a respeito da Santíssima Trindade. O notável pensador de Hipona, na África do Norte, retórico, orador exímio, não podia compreender um Deus feito homem e um homem na condição de Deus. Então a tradição conta em forma mitológica que certo dia reflexionava Agostinho numa praia, quando viu uma criança que fazia um orifício na terra, ia até a água do mar e trazia-a em concha nas mãos e derramava naquele orifício. Logo, a areia absorvia a água. A criança ia e vinha continuamente. Agostinho, percebendo a ingenuidade do menino, acercou-se-lhe e perguntou-lhe: "Que estás fazendo?" Ao que o menino respondeu: "Estou tentando transferir a água do mar para este buraquinho." Agostinho sorriu da ingenuidade infantil e respondeu-lhe: "Não vês que isto é impossível?" Mas a criança, que era um anjo, tomou agora o aspecto angelical e disse: "Veio dizer-te que é mais fácil transferir a água do mar para este orifício do que tu entenderes o mistério da Santíssima Trindade." E então, a tradição mitológica diz que ele se convenceu e passou a aceitar, o que é pouco provável, porque um homem racional não pode aceitar qualquer coisa que lhe violente a razão. Ernesto Renan, naturalmente 15 séculos depois, quase, vem dizer que Jesus é um homem incomparável. Na sala, nas galerias